O meu nome é Carlos Reis, sou professor de Literatura Portuguesa, membro do júri do Prémio Oceanos, edição 2023, no setor prosa, e vou falar do romance Misericórdia, de Lídia Jorge. Sei que sei muito pouco, mas mesmo esse pouco que sei, gostaria de deixar escrito. Como proceder? Se agora até os meus pensamentos mais curtos dificilmente consigo desenhá-los sobre o papel. Sobre o papel, junto só as palavras essenciais, como costumam fazer as crianças quando ainda não sabem construir frases e, no meu caso, daqui resultam escritos a que dificilmente alguém, além de mim própria, poderá atribuir um sentido. Atribuir um sentido. Este livro é sobre a atribuição de um sentido a um conjunto de materiais, 38 horas de gravação e 38 apontamentos escritos, que alguém deixa e que precisam ser feitos narrativa. É esse o trabalho da escritora, que aqui aparece um pouco misturada com a condição de editora. Ou seja, dar ordem àquilo que ficou desalinhado ou até caótico. O que é a história que aqui é contada? É a história de uma figura, Maria Alberti, que vive os últimos anos da sua vida num lar de idosos, num universo que tem alguma coisa de concentracionário, onde ela se relaciona com outras pessoas, a maioria das quais da idade dela, e onde nós assistimos a um desenvolvimento de tensões, de conflitos surdos, de desejos recalcados e, sobretudo, a uma preocupação que é comum, que é a preocupação com a morte, em primeira instância, mas da parte desta personagem, a preocupação com a memória. Por isso ela escreve e grava, por isso deixa documentos. E nesses documentos está muito do que é um outro componente importante desta história, e que é a tensão que esta personagem vive com uma filha escritora. Nós podemos ver nesta relação alguma coisa de autobiográfico, mas eu prefiro não ir por aí. Essa relação com a filha escritora, que supostamente é quem ordena a memória que fica esboçada, é uma relação, como disse, cheia de contradições, de tensões, de afetos e de conflitos mal resolvidos. E disto se faz uma parte importante da história, mas não só. Porque a história que se conta é também a história desta personagem, Maria Alberti, em fim de vida. E esta é de facto a figura central que, como que motiva inclusivamente o título Misericórdia, num cenário que é um cenário quase distópico. Porque isto passa-se, como disse, num lar de idosos, mas um lar que é atormentado durante os meses, quase cerca de um ano em que se passa a ação, pela pandemia. E neste aspecto isso não só acentua a ameaça da morte, como traz ao romance um aspecto importante da ficção de Lídia Jorge, que é a relação com a história presente, neste caso com a história próxima, mas com a história que a ficção há de incorporar e de certa forma ajudar a resolver. Há uma outra personagem no romance que eu quero aqui mencionar, que é a Noite, uma personagem alegórica, uma personagem que atormenta, uma personagem que traz sombra, uma personagem que acentua e adensa esta atmosfera um pouco sinistra que perpassa no espaço do lar. Por fim, e no final de tudo, vale a pena dizer, apetece-me dizer, que este romance lembra muito aquela espécie de projeto que está consubstanciado num livro de Gabriel García Márquez, Vivir para Contar-la, como quem diz, é quando contamos as tensões da nossa vida, é quando olhamos para o nosso passado que somos capazes de fazer um balanço e dessa forma deixar um testemunho que resiste à morte. Esse testemunho chama-se narrativa.